Um mundo que anda muito agitado, né, Fernando? Pois é, final de ano foi bem agitado, né? Infelizmente, alguns problemas aconteceram aí. E é triste, né? Porque a gente tá sempre falando da parte boa da aviação, né? E querendo ou não, o que ganha as manchetes aí da mídia tradicional, da grande mídia, é quando acontece uma tragédia. E é exatamente por isso que eu sempre vou pro lado da parte boa, de que ninguém que não é da aviação, né, fala. Porque você nunca vai ver uma grande mídia falar ou colocar como pauta principal de um jornal que a Embraer lançou um avião novo ou que, sei lá, coisas positivas, né, nesse sentido, porque isso aí não chama público, né? Então acaba sempre indo para a tragédia e as pessoas que são leigas no assunto acabam conectando que a aviação é perigosa. Porque afinal de contas aconteceram 3 acidentes agora no final do ano, né? Só que ninguém para pensar a quantidade de aeronaves que estão voando e prestando vários serviços. E quando a gente fala de vidas humanas, é difícil falar de estatística, né? Porque para a estatística pode ser muito baixo, mas para a pessoa e para o familiar que tá lá é 100%. É tudo, né? Tipo assim, 1 milhão de voos Exatamente. concluídos, mas um que falhou. É o que vai chamar a atenção, infelizmente. Uma morte é sempre uma tragédia. Mas quando digamos, se a gente estiver falando de mortes num contexto, né, vira uma estatística. Exatamente. Lá em Minas Gerais, foi no mês de dezembro, né, que teve um acidente de trânsito que matou 48 pessoas. Assim, é um acidente absurdo. Que, claro, do ônibus lá, né? Do ônibus, ganhou ali as manchetes e tal, mas quando veio um acidente aéreo que infelizmente matou uma família de 10 pessoas, encobriu as 48 vítimas do acidente de trânsito, né? Então, não é que uma coisa é mais do que a outra, não é isso que eu tô falando, Claro. mas é que o acidente aéreo, ele acaba chamando muita atenção. Esse foi do ônibus dos torcedores? Eu não lembro quem que tava, né? Foi um acidente que aconteceu lá em Minas e foi uma carreta acho com que foi ônibus, isso, foi uma cara. coisa... Não, assim, e isso daí não foi simplesmente um acidente, meramente falando, porque, querendo ou não, aquele trecho já é conhecido por sim, né? Exato. Serem coisas repetitivas ali. Exato. Eu fiquei muito irritado com uma manchete que saiu dizendo que no Brasil morre uma pessoa de acidente aéreo a cada 54 horas, um negócio Não, assim. se alguém disser isso, pra Então. qualquer estatística, duvide. Então. Assim, é claro que é uma questão de como você apresenta a estatística. Você pega o número de mortes ao longo do ano, você divide e dá um valor ali. Claro. Mas tá errado você apresentar dessa forma, ainda mais no meio aeronáutico. Porque as pessoas já têm medo. Quando você fala que morre uma pessoa a cada 54 horas, não lembro o número exato, parece que, morreu uma hoje, então daqui 54 horas morre mais uma. E não é isso, né? Mas é complicado. E é justamente por isso que eu evito falar de acidentes aéreos. No Aero por Trás da Aviação, eu falo de tudo que acontece em volta, porque eu costumo dizer que todo mundo usa e precisa da aviação, mesmo nunca tendo entrado num avião na vida. Você não está usando a aviação só quando você se transporta do ponto A para o ponto B via companhia aérea. Só o fato da gente ter energia elétrica aqui funcionando, a aviação está envolvida nesse processo em algum momento. Existem voos de helicópteros fazendo inspeção de linha de transmissão de energia da usina até os centros de distribuição para ter certeza que está tudo funcionando de forma correta. Existem órgãos sendo transportados pelo Brasil. Eu, inclusive, faço parte de um programa bem legal que a gente criou ano passado junto com meu amigo comandante Lira, que chama Transplantar. Ou seja, você viabiliza o uso de aeronaves executivas para transportar órgãos de forma gratuita. Ou seja, o dono do avião disponibiliza o seu avião para transportar órgãos. Né? Se você pegar o tempo de isquemia do coração ou do pulmão, é 4 horas. E o tempo de isquemia é você tirar daqui e pôr, né? e colocar lá. Então não é 4 horas de transporte, né? Então, em 4 horas, se você não tiver aviões, você limita demais o raio de doações, né? Sem aviação, não teria a quantidade de doações que tem hoje. Fora transporte aeromédico, serviços públicos, um monte de coisa que a aviação faz, né? Então eu vou mais para esse lado. Mas, de novo, para a grande mídia não é interessante falar do nosso projeto Transplantar. Apesar da gente estar ajudando a salvar vidas. Agora, se um avião do Transplantar bater na madeira, mas se acontece alguma coisa e traz vítimas fatais, aí vira notícia. aí vai virar né? notícia. É cruel mesmo. É cruel. Agora, desses 3 aí, é bom até lembrar pro pessoal que
Um deles não foi aviação comercial, né? Não, foi aviação geral, sim. O outro não foi um acidente, né? Não, foi abatido. Abatido, né? E aí o outro sim, que aí entra na lista de acidentes, de acidentes, né? exatamente. Esse que é o negócio. O que eu sempre falo é que, até quando aconteceu o acidente da VoiPass, né, em agosto, no dia 9 de agosto, eu nunca dou entrevista falando de acidente aéreo, mas naquele caso eu resolvi dar as entrevistas, que eu dei muitas entrevistas para muitas emissoras, porque foi o primeiro acidente de grandes proporções no Brasil na era da internet. Depois de quantos anos? Depois de quase 17 anos. Depois da Latam. Da Gol, né? Da Latam. Da Latam. Teve um acidente de aviação comercial no Nordeste, acho que em 2011. Foram poucas vítimas, se eu não me engano, foram 16 vítimas, então não ganhou grande repercussão. Mas dessa era de internet, YouTube, redes sociais, da maneira que a gente conhece hoje, foi o primeiro. E aí, isso começou a tomar uma repercussão muito grande, que muitas fontes duvidosas começaram a jogar na internet informações erradas. Ah, são os especialistas, né? São os especialistas. Aí aparece especialista de tudo, né? Exatamente. Eu vou lá e falo, agora vai todo mundo é especialista em aviação. Exatamente. E aí eu falei, não, eu preciso tentar fazer a minha parte, junto com alguns colegas que também deram entrevista, que normalmente não dão, para tentar desmistificar e quebrar essa linha de desinformação que acabou criando. Foi engraçado que eu fui num programa na televisão, e nesse programa que eu fui, os telespectadores ligam pro apresentador e conversa. E aí eu fui lá, né, para tirar alguns mitos em relação ao que acontece em volta. Caramba. Aí uma mulher, isso me marcou muito, uma mulher ligou e falou, não, porque eu vi que esses aviões não tem nem ar-condicionado quando tá parado no chão. Eu vi que a poltrona do avião tava quebrada. Se a poltrona do avião tá quebrada, imagina os motores. Aí eu, como sendo da área da aviação, escuto um negócio desse e falo, cara, peraí, você não tem noção do que você tá falando. Porque, de fato, a poltrona ela pode estar quebrada num voo. O motor, não. Existe um protocolo na manutenção de aeronaves que é o no-go. Se é um tipo de manutenção que impeça o voo ou que ofereça um risco à segurança de voo, o avião não vai sair. E cá entre nós, uma poltrona quebrada não oferece risco à segurança de voo, né? Um motor, sim. Então, o que essa pessoa falou que a poltrona tá quebrada, imagina o motor, não faz o menor sentido. Então, eu me senti na obrigação de entrar nisso e esclarecer né? determinadas coisas, né? O ATR-72, que é o modelo de avião que caiu, de fato, ele não tem ar-condicionado funcionando em aeroportos que não tem estrutura para colocar um ar-condicionado externo. Por isso que o ar-condicionado não funcionava, né? E aí uma série de coisas que eu acabei dando muita entrevista para falar sobre o assunto. Não, essa hora aí tem que aproveitar para isso mesmo que Exatamente, vocês fazem, cara, é tentar tirar essas coisas que o pessoal sai falando aí, né? Agora, o negócio da VoiPass, o que me marcou foi que 2 dias depois eu fui viajar e lá em Congonhas, e aí tinha uma mulher atrás de mim e ela tava com a passagem da VoiPass. Olha só como que fica marcado, né? Uhum. Aí a mocinha da TAM tava lá, e ela da Latam tava lá, fala, não, você é esse aqui. Aí a moça, e o meu? Ah, não, você é a VoiPass que tá... Porque a VoiPass... Tem um code share ali. Tem um code share. Não, você é na VoiPass. O quê? Aquele lá que caiu? A mulher foi embora do aeroporto, cara. Pois é. Ela foi embora do aeroporto. Caramba! Falou, não, esse aí eu não vou. Esse aí é o que caiu, eu não vou. Exatamente. Agora, ninguém anunciou que a VoiPass é a companhia aérea em operação mais antiga do Brasil, que é a única companhia aérea que não teve nenhum acidente. Bom, a Azul também não teve nenhum acidente, mas assim, dessa época dos anos 90 pra cá, não teve nenhum acidente a VoiPass até esse trágico acontecimento ano passado. Agora, o que tem que tomar muito cuidado na hora que você fala desse assunto é como você tá falando, porque martelaram o nome da companhia aérea na mídia de uma forma muito pejorativa e martelaram o nome do avião, que é o ATR-72, também de uma forma muito negativa, sendo que é um avião excelente. É um avião com histórico muito bom, um avião de muito sucesso. A Azul, por exemplo, opera esse avião há anos sem nenhum histórico de acidente. A própria VoiPass, ele voa, né? Na Europa, voa direto, né? Então, é a mesma coisa que a gente estava até conversando antes aqui. Teve um acidente do 737-800 lá na Coreia. No dia seguinte, aconteceu um incidente, acho que foi no Canadá. Da Air Canada, né? E da Air Canada. E a mídia já dá a notícia como? Avião do mesmo modelo que se acidentou. Cara, o que o modelo do avião tem a ver?
No caso da Coreia do Coreia do Sul, não saiu nem investigação ainda para você conectar o modelo do avião ao acidente, né? Só que o que vem demais? Como é que essa notícia de um incidente que não matou ninguém no Canadá vai chamar a atenção? Você conectando isso de alguma forma com um outro acidente que matou quase, 175 pessoas. Foi quase, né? Por pouco. Agora, uma coisa que você tocou aí no basicamente tema... isso que as pessoas pensam. É, exatamente. Nossa, o mesmo modelo? Não, então eu não vou voar mais esse avião. Complicado. Mas você tocou num negócio muito interessante, que é essa era da internet, né? Então, o que acontece? Qualquer coisinha que acontece dentro do avião, a galera já sai, principalmente pessoas famosas, né? Ela já pousa e fala assim, meu Deus do céu, meu avião caiu 200 metros. Né? Sim. Não é assim? É, o cara tava com altímetro dentro do avião. Exatamente. E aí essas coisas começam a espalhar, né, cara? Então eu falo assim, a internet, logicamente que ela é excelente e tal, mas ela deu voz pra isso. Então, às vezes, pousa um avião que aconteceu alguma turbulência, alguma coisa um pouquinho mais ali, a pessoa desce, já faz um stories e já é 1 milhão de... E aí sai na imprensa, né? Avião que tinha fulano de tal, isso aí, cai 2 quilômetros e quase, né, tem um acidente. Vem o quase, né, pra dar aquela... Exatamente. Então, isso aí também, assim, por causa de vocês que, vamos dizer, cobrem aí todo o setor aero, né, ele dá um problema, né, cara? Muito. É muito ruído, né? É muito ruído, porque de fato hoje todo mundo tem uma câmera e todo mundo registra qualquer coisa. E todo mundo dá uma repercussão muito maior do que aquilo que realmente é. Então, parece que tá tendo mais incidentes, mais turbulência. Não é que tá tendo mais incidentes, mais turbulência, né? Mas tem o fato estatístico que aumentou um pouco o nível de turbulência por uma série de questões, né? Mas até a questão mudança climática, mudança né? climática, Aí, né? ok. Mas além disso, também tem o fato de ser registrado muito mais pelas pessoas do que antigamente. Antigamente, pra você ligar uma câmera VHS dentro do avião, quem fazia isso, né? Hoje em dia todo mundo faz. Tem até um caso interessante, né, citando esse negócio da internet, do avião que decolou da Itália, um Boeing 747 Dreamlifter, que é aquele avião modificado que carrega peças de aviões da Boeing, do Boeing 787, entre fábricas da Boeing. A Itália tem uma unidade lá para fabricar determinadas partes, então esse avião saiu da Itália e foi para Carolina, não lembro qual das Carolinas que fica a fábrica da Boeing, mas ali na costa leste. Bom, na hora que esse avião decolou, caiu uma roda. Lembra desse caso? Lembro. Então, caiu uma roda na decolagem. Gravaram. Pronto. O voo de Itália até a costa leste dos Estados Unidos deve durar aqui umas 10 horas mais ou menos. A internet já estava tomada dessa imagem da roda caindo. E eu acho que o piloto ele foi ver o que aconteceu quando ele desceu e viu. Pô, é verdade, meu avião caiu uma roda, né? Com certeza o mundo inteiro já estava sabendo do acontecimento antes do próprio piloto. Olha só. Porque tomou uma velocidade gigantesca isso daí, né? Então, qualquer coisa que acontece, você vê aquele trágico acidente da Coreia do Sul acontecer... Você vê, quase que em tempo real, né, cara? Quase que em tempo real. Antigamente você ia ver o resultado, Ainda mais da Coreia do Sul, né? Pois é. Provavelmente você não quer nem ver aquilo lá, Não ia né? nem ver aquilo lá, Mas as pessoas estão tendo menos medo de voar. A gente espera, né? Pelo menos da minha parte, Mas você acha que estão tendo menos medo? Eu tinha medo. Ou essa propagação, até mesmo por conta porque teve não sei quem famoso aí que uns 2 dias depois eu tava chorando no aeroporto. Ai, meu Deus do céu, o avião começou a balançar muito. Então. Que não sei o quê. E aí... Olha, eu vou dizer que é o seguinte, é um trabalho que a gente faz diariamente, incansavelmente, pra tentar chegar num resultado pra bastar uma notícia trágica dessa. Acabar com tudo, né, cara? Tudo, a gente mas tem gente começar que chega tudo pra de novo. você e fala assim, não viajo de avião porque... Tem gente que fala isso, mas tem muito mais gente hoje que fala, depois de assistir os seus conteúdos, eu tô voando, perdi o medo e tô gostando, né? Então isso pra mim é assim, é a missão cumprida. Porque gente que quer entrar para aviação, conheço gente que entrou para aviação militar, aviação civil por conta do Aero por Trás da Aviação, e gente que passou a voar por conta disso, né? Eu tenho um amigo que também tem canal, ele é grande, não sei se você conhece ele, o Alex Granig, ele tem um canal grande aí. E ele, nossa, pavor de voar, pavor. Assim como o Sacani, já convidei várias vezes para voar comigo. Mas ele foi. Ele foi? Ele foi. No Petrel? No Petrel. Boa. Ele foi branco, assim, lábio branco, ele tava pálido. Cara, eu decolei, comecei a conversar com ele, 1 hora de voo, quando eu pousei de volta, ele, mas já? E aí depois do voo ele falou, cara, eu tava adiando uma viagem que eu ia fazer com a minha mulher lá pra não sei aonde, mas agora eu vou porque eu gostei da brincadeira. Eu falei, tá vendo?
Então é uma questão de você aproximar. E esse é o propósito do Aero por Trás da Aviação. É aproximar a aviação das pessoas, né? Pra tirar o medo, pra incentivar, pra pessoas mais jovens entrarem na aviação de alguma forma, porque entrar pra aviação não é só ser piloto. Você tem um leque gigantesco de profissões. Ah, não, ali. isso aí eu acho que o trabalho paga que vocês bem, né? estão Tem que falar fazendo a verdade. Né? Aham, sim. Não, o trabalho que vocês fazem, comissário, né? Comissário. Saber que tem, né? Porque muita gente nem sabe que tem, né? As seletivas, né? Exatamente. As A minha missões irmã pra fez o comissário. curso, mas por algum motivo ela nunca foi chamada. Ah, é? Mas ela fez o curso e fez até mesmo aquela parte de sobrevivência na selva. Sim, que você tem que fazer. São 2 dias na selva. Exatamente, Lá ela é fez- interessante. Fez bastante cursos nessa área. Mas aí ela depois entrou na área da psicologia e hoje exerce a profissão. Aí saiu. Ela deve ter, infelizmente, entrado numa época que a demanda estava baixa. Aí talvez a seleção não chamaram pra seleção, não sei. Não sei que época que foi, mas a aviação é cíclica, né? Então, eu vi uma estatística aí que ela voltou agora, né? Aham. Ela retomou. Os níveis que estavam pré-pandemia, né? Pré-pandemia, sim. Porque a sim. pandemia deu aquele baque geral, né? Deu. E a aviação sofreu muito, né? Sofreu muito. E agora voltou ao nível pré-pandemia, então. Voltou ao nível pré-pandemia. E você acha que agora vai ser numa crescente? Eu acredito que sim, a demanda tá muito grande. E é o que eu falei, a aviação ela é necessária. Claro. Então, mesmo com a pandemia, apesar de voos de passageiros terem parado, né? Os voos de carga cresceram muito. E foi o que segurou muitas companhias aéreas e foi o que segurou muitos empregos, transporte de carga. Entendi. Inclusive, eles fizeram muitas conversões de aviões que transportava passageiro para transportar carga, né? Então, não adianta, a aviação é extremamente necessária. Se você parar a aviação, assim, não voa mais ninguém, o mundo para. Ah, não, para. Não tem como. Quantas toneladas um avião médio carrega? Olha, de payload, eu vou ter que consultar, mas assim, na média de umas 50, 60 toneladas ali, dependendo do modelo. Pode transportar mais, aviões wide body, né? Aviões pesados transportam bem mais. Né? O Beluga é um avião que transporta em torno de acho, 40 toneladas, porque ele é um avião para transportar peças de aviões da Airbus. Conhece o Beluga? O Beluga. Não é seu amigo, não. Não é meu amigo, Conhece não. o avião Beluga? Conheço. Então, Fui Beluga... conhecer por causa do Nando Moura, né? Ele é bonitão, cara. Ele é bonitão. Depois o pessoal do Nando acha Moura. Muita gente acha ele feio. Eu acho ele feio. Ele transporta muita coisa da Airbus, né? E agora transporta satélites, né? também, porque a Airbus... Eu lancei satélite, eu fiz um lançamento outro dia que foi o Beluga que transportou o satélite, que acho que era 6, 7 toneladas. Foi no Beluga. Ele carrega cargas relativamente leves, assim, de 40 toneladas até 40 toneladas, porém com um volume muito grande. Volume, né? Então... É igual a gente tava falando ontem do foguete, cara. Muita gente fica preso só na massa. Mas às vezes o volume é importante. Igual o Starship, o lance dele é o volume, cara. Ele carrega muita coisa grande. Coisa grande, entendeu? Então, coisa volumosa. Um módulo de uma estação e coisa assim. Que são o caso desses aviões. Os outros aviões, não. Eles têm um espaço restrito. Pode até carregar mais peso. Mas não tem coisa grande. Exatamente. Você falou do Beluga. Eu tô lembrando, acho que o nome do avião é Antonov. Antonov, sim. Antonov, né? Antonov é uma fabricante de aviões lá da Ucrânia. Né? A antiga União Soviética, quando teve a dissolução da União Soviética em 91, a Antonov ficou dentro da Ucrânia e tem vários modelos de aviões Antonov, mas o maior deles era o finado AN-225, que foi destruído. Pra carregar, sabe o quê? Pra que fizeram o Antonov? Pra carregar o foguete da União Soviética, o Buran, que é um ônibus espacial. Então ele foi feito para poder carregar ele levava o Buran em cima. É isso aí. E ainda levava os boosters em cima. Então ele era muito grande. Muito mesmo. Muito grande. É uma história interessante. Eu tive chance de ver de perto. Você viu ele de perto? Cara, ele foi pra Guarulhos. Eu não vi. Ele foi. E quando chegou em Guarulhos, aí estavam noticiando isso no jornal lá da cidade, etc. Que eu tava trabalhando no aeroporto nessa época. Ah, tá. É que você é de lá, né? Sim, sou de lá. E aí eu consegui ver. Gigante. É gigante. Eu perdi o Antonov N225 por um dia. Eu tava em Orlando, isso foi em 2016. Eu tava em Orlando, eu cheguei no Brasil no dia seguinte. Aí eu perdi. Falei, não acredito. E ele não existe mais, porque na guerra da Ucrânia ele foi destruído. Em que circunstâncias foi isso? Ele tava no hangar, né? Ele tava no hangar lá no aeroporto onde ele era guardado, na Ucrânia, em Kiev. Então foi o exército russo que destruiu. Então, aí tem essas teorias da conspiração que dizem que os ucranianos que lançaram míssil ofensiva contra os russos e erraram e caiu lá e destruiu o avião.
mas os ucranianos falam que foi os russos, no fim, quer saber, a gente nunca vai saber. Nunca vai saber. Nunca vai Mas saber. ele foi Mas só tinha destruído. um? Só tinha um. Caramba! Esse avião tem uma história interessante, porque ele foi construído para esse propósito e ele fez o primeiro voo em 88. E a União Soviética acabou em 91, 3 anos depois. Você sabia que existe curso superior reconhecido pelo MEC em apenas 3 meses? Sim, existe, pessoal. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases de Educação 9394/96 e de acordo com o MEC. Basta ter nível médio completo, que você consegue fazer o curso superior sequencial de gestão em segurança pública e privada. E com ele, você pode prestar qualquer, eu vou repetir, qualquer concurso público que exija nível superior completo em qualquer área, sem exigir graduação ou diploma. Concurso de polícia militar, polícia civil de alguns estados, polícia penal, bombeiro militar, guarda municipal, concurso de prefeitura, técnico administrativo, qualquer concurso. Ficou curioso? Tá achando que é golpe? Não tá acreditando? Clica aqui abaixo agora e sabe mais que eu vou te explicar.